Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de hoje de processo civil. Só um minutinho que eu vou pôr meu computador para carregar. Aí. Perfeito. Bom, como estão vocês nessa noite? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, na nossa, na nossa última aula, então, nós começamos a falar sobre as espécies de prova. Nós falamos ali sobre, vamos dividir em dois grandes grupos de provas, né? Nós falamos sobre o grande grupo ali de provas documentais, né? Prova documental propriamente dita, a ata notarial, a prova pericial e a exibição de documentos. E o professor também, quando falou ali da ata notarial, acabou já fazendo um comparativo com a inspeção judicial. Como a questão da inspeção judicial não estava no nosso material da aula passada, eu coloquei no nosso material de hoje, tá? Então, só relembrando aí que a inspeção judicial é quando o juiz ou algum servidor em seu nome vai até um lugar, fazer uma reconstituição de algo, ou verificar uma determinada situação, ou até mesmo visitar uma pessoa, que às vezes essa pessoa está acamada, está enferma, ela não pode sair do hospital, né? Às vezes o juiz quer saber se realmente essa pessoa está internada, se não está, se ela está precisando de uma UTI ou não, né? Então, nessas questões aí, ele pode fazer a inspeção judicial. Relendo, eu lembrei de um processo uma vez, que uma pessoa ela fez um pedido judicial para liberação do FGTS. E a lei do FGTS coloca algumas hipóteses, e uma dessas hipóteses é quando a pessoa ou alguém da família está com problema de saúde, pelo menos era na época. Então, a mãe que morava com ela, acho que a mãe já até faleceu, estava acamada, situação bem complexa de saúde, e o juiz queria ouvir a mãe para saber o estado de saúde. Foi designada uma audiência, nós fomos à audiência, comprovamos que a mãe não podia sair de casa. Como na época não se fazia audiência por teleconferência, como se é possível fazer hoje, tá? Que na época o código não previa, que era o código de 73. Então o juiz determinou que o oficial de justiça fosse até a residência e verificasse o estado de saúde da mãe da autora. Aí, o oficial de justiça foi, acabou constatando a situação, que a situação realmente era grave, e o juiz acabou liberando um alvará judicial para fazer o levantamento do FGTS, do Fundo de Garantia. Então, aí foi um processo resolvido pela inspeção judicial, né? A ata notarial, só relembrando, como nós já vimos, é quando vai um servidor de um órgão extrajudicial, um tabelionato, ou algum outro local que a pessoa paga para que se forme uma certidão, uma declaração demonstrando certas situações. A prova documental é toda e qualquer prova documental, como nós vimos, e a perícia nada mais é do que um exame técnico especializado
Se houver mais de uma especialidade, eu posso vir a marcar mais de um perito, né, designar mais de um perito para analisar situações distintas. E o perito ele tem que cumprir o laudo, tem que responder os quesitos, ele não pode assumir o compromisso e não cumprir com o laudo. Então, essa daí é o que nós vimos na semana passada, né? Relembrando que foi aí, então, o primeiro grande grupo, né, vamos colocar dessa forma, de provas em espécie. E hoje, então, nós vamos ver o segundo grande grupo, tá? Que é o grupo da prova oral. Prova oral aí que consiste na oitiva de depoimento das partes e da oitiva de testemunhas. Só fazendo um adendo um pouco antes da gente entrar nessa questão, né? O material que o professor usa traz um ponto interessante, que é a possibilidade ou não de utilizarmos interceptação telefônica ou de dados como prova no processo civil. Tá? Então, nós vamos ter aí que a Constituição prevê que são invioláveis, mas que eu posso violar, eu posso fazer a interceptação, desde que preencha alguns requisitos elencados na Lei 9296 de 96. E um desses requisitos é a existência de uma investigação criminal ou da instrução de um processo penal. Então, a princípio, via de regra, eu não consigo utilizar a interceptação telefônica no processo civil, a não ser que seja na modalidade de prova emprestada, quando nós temos aquela correlação de que estou discutindo um fato na esfera civil e na esfera criminal. Então, houve algum fato, né, que constitui crime, um crime de dano ao patrimônio e uma reparação do dano na esfera civil. É possível a gente utilizar a interceptação telefônica desde que na investigação criminal do crime de dano ou no processo criminal de apuração do crime de dano tenha sido feita ali uma interceptação criminal, foi necessário, foi autorizado por ordem judicial, pode ser utilizada como prova emprestada no processo civil, desde que haja essa correlação fática com uma situação criminal. Então, né, como nós vimos em aulas passadas, aí está um exemplo da questão da prova emprestada. Ela vem de outro processo. Tá? Aqui a gente fala de interceptação, né? Quando nós vamos falar de gravação das pessoas com, com autorização ou sem autorização, né? Deixando, mesmo que a pessoa não autorize, mas ela ter ciência ali da gravação, nós consideramos como uma prova documental, não como uma interceptação. Aí pode entrar naquela discussão se a prova é lícita ou é ilícita, aí vai ficar a cargo do magistrado também fazer essa dosagem, se a prova é ilícita ou não, se ela deve ser desentranhada ou não, se houver outros meios de prova ou não no processo. Que às vezes, né, você vai pegar ali um processo de se aconteceu um adultério ou não, né, às vezes você precisa de uma gravação que nem sempre foi autorizada, que nem sempre a pessoa está ciente, mas que às vezes
Poder Judiciário acaba aceitando o meio de prova. Não é tão comum, mas pode acontecer. Aí, então, nós vamos entrar dentro das provas orais. Que as provas orais, como o professor falou agora há pouco, elas se configuram como depoimento pessoal e como oitiva de testemunha. Então, o depoimento pessoal, ele consiste na oitiva da parte contrária. Então, eu não, por exemplo, eu como advogado do autor, eu não posso, não consigo pedir como meio de prova o depoimento pessoal da parte autora, até porque a versão da parte autor, sendo eu advogado autor, já está nos autos. Caberia, então, pedir o depoimento pessoal da parte ré, ou, sendo advogado da parte ré, posso pedir o depoimento da parte autora. Nós vamos ter aí, então, o depoimento de ouvir as partes, podendo também considerar aqui como depoimento pessoal a oitiva de um terceiro que faça parte do processo. Então, eu fiz ali uma denunciação a lide para alguém que era o proprietário do veículo antes de mim. Então, né, nessa possibilidade, você poderia considerar ali como um depoimento pessoal, porque é uma, querendo ou não, é uma pessoa que faz parte do processo, né? Então, teria essa situação do depoimento pessoal. Professor, mas se a parte ninguém questionar depoimento pessoal, vamos aí, de repente, ter o pedido de apenas prova testemunhal. Então, o juiz pode, de ofício, determinar o interrogatório da parte autora. Eu já fui em algumas audiências, principalmente de dano moral, que, muito embora nenhuma das partes tenha pedido para ouvir o depoimento pessoal, o próprio juiz quis ouvir o autor, né? Ele acabava dispensando a oitiva do município, até porque, conforme diz o CPC lá no artigo 75, a minha presença enquanto procurador supria a ausência do município. Porém, eu ou o prefeito, como nada iríamos compreender ou adicionar aos fatos, o juiz dispensava a nossa oitiva. Porém, mesmo que eu, enquanto município, não requeresse o depoimento pessoal, o juiz queria ouvir a parte, então ele determinava ali o interrogatório. Tá? E daí o depoimento pessoal ou o interrogatório, normalmente o interrogatório é só o juiz que acaba fazendo questionamentos. Na tomada do depoimento pessoal, é a parte contrária, no caso, o réu, se for o depoimento do autor, ou o contrário.
que faz as perguntas diretamente para a parte e, se o juiz achar interessante, ele faz as suas perguntas. Ele, juiz, podendo fazer as perguntas antes ou depois. Tá? A legislação diz aí que normalmente o juiz pergunta depois, porém, não há prejuízo algum se o juiz fizer os seus questionamentos primeiro. Particularmente, até eu acho interessante o juiz perguntar primeiro, que o juiz já vai meio que direcionar o ele já vai direcionar a parte a responder o que ele, juiz, acha interessante. Às vezes, às vezes levando ali, né, quando a parte contrária vai fazer alguma pergunta, já tendo algo um pouco mais direcionado, às vezes alguma coisa ali que precisa apenas ser reforçada, ao invés de já fazer todas as perguntas. Ou às vezes é o contrário, né? O juiz deixa para perguntar depois, que às vezes que também acaba demonstrando mais ou menos o que ele quer, quais são as dúvidas, o que, que ele quer que seja comprovado. Aí, pessoal, nós vamos ter o seguinte: a, as provas orais, tá? Tanto depoimento pessoal quanto oitiva de testemunhas, ela obrigatoriamente, essas modalidades probatórias obrigatoriamente acontecem em uma audiência de instrução e julgamento. Então, o juiz vai pautar a audiência no dia e horário agendado. As partes têm que comparecer ou, até o início da audiência, justificar o não comparecimento. Ah, estou doente, né? Junto ao atestado. A parte viajou a trabalho, não conseguiu dispensa, que aqui é questionável, tá? Porque a audiência, querendo ou não, ela é um ato público, aí, então às vezes a pessoa que tem que se dispensar do trabalho, tá? Mas o principal caso aqui é a questão de saúde. Então, a pessoa está camada, né? Está com problema de saúde, então ela não conseguiu comparecer à audiência, justifica-se. Questão de viagem, às vezes o juiz entende que a parte não compareceu porque não quis, porque a viagem, em tese, poderia ser desmarcada. Ah, o compromisso em outra cidade eu poderia reagendar, né? Porque o tem-se para o processo que a audiência é mais importante. Iniciada a audiência, vai se apregoar as partes. Então, vamos lá pegar o autor, o réu, e verificar qual das partes está presente. Ambas as partes estão presentes. Ah, o autor veio, o réu não, ou o contrário. Aquele que não compareceu, não teve uma justificativa, ou teve uma justificativa que não foi plausível perante ao juiz, aí essa pessoa ela incorre na pena de confissão. Lembrando que nós vimos anteriormente, quando o réu não contesta, ele sofre pena de confissão, presumidos como verdadeiros os fatos indicados pelo autor na inicial. Aqui, então, vai ter também a pena de confesso. Aí,
Ah, mas a parte compareceu e ela se recusa a prestar depoimento, tá, para o processo civil, também a parte vai incorrer na pena de confissão. Aí vamos colocar assim, ó, eu tenho autor e réu para depor, ou eu tenho um litisconsórcio, tenho dois autores, ou dois réus, ou mais, tá? Então vamos lá, vamos escolher o depoimento pessoal do autor, depois do réu. Então, o réu não pode ouvir ou estar presente no depoimento pessoal do autor, se o depoimento dele vai ser colhido posteriormente. Então, vamos colocar aí, num caso de acidente de trânsito. Ah, vamos ouvir o autor e o réu. Então, o réu não pode estar presente quando o depoimento do autor não aconteceu. Porém, tá, o autor pode estar presente no depoimento do réu porque ele já depôs. Tá? A lei coloca aí a vedação de que a pessoa que vai depor posteriormente, ela não pode ouvir quem depõe antes, até para ela não se contaminar ou já ter uma ideia do que vai ser perguntado, dela já produzir ali respostas que talvez não sejam ou não seriam 100% verdadeiros, né, para evitar esse tipo de problema, coloca-se essa situação. E também, né, como eu mencionei para vocês agora há pouco, no exemplo que eu estava dando da inspeção judicial, hoje se é possível, tá, você fazer uma audiência, depoimento pessoal. Pode ser colhido por videoconferência ou por outro mecanismo de captação de imagem e de som. Então, veja assim, a pessoa mora em outra comarca, né? Então, o processo está em Maringá e uma das partes mora em Londrina, né? Nós podemos aí, então, fazer o quê? Fazer uma videoconferência, a audiência estar correndo aqui em Maringá e a pessoa estar acompanhando do juízo de Londrina. Uma situação mais prática, né, mais cômoda, do que enviar uma carta para se colher essa audiência, escolher esse depoimento dessa parte, desse autor ou desse réu, mediante uma carta precatória, que daí a outra parte teria que se dirigir até a comarca de Londrina. Então, aqui também é para se evitar aí que o processo seja moroso e para que se cause menos prejuízo às partes. Hoje, inclusive, né, com questão de pandemia, aqui é o código, ele prevê as situações normais, né? Você está na sede do fórum, na sede do juízo. Hoje, devido à pandemia, uma situação extraordinária, caso fortuito, uma força maior, está se fazendo essas videoconferências da casa do advogado, da casa parte, da casa do juiz ou do escritório, de alguma forma que não compareça ao fórum, não se tenha tanta aglomeração para se cumprir aí as regras, as exigências sanitárias por causa da pandemia. Aí nós vamos ter o seguinte, tá? A parte que está depondo, vamos aqui chamar de depoente, autor ou réu, ou podemos considerar aí também um terceiro interessado, que faz parte do processo, se ele der alguma resposta invasiva, alguma resposta aberta demais, o juiz pode analisar
todos os fatos, o comportamento, outras situações, e também ponderar aí a questão da confissão ou não realizada pela parte, tá? A parte só não é obrigada a responder quando ela não é obrigada a depor, né? Não é obrigada a responder quando alguém lhe imputa algum fato torpe ou algum fato criminoso. A questão lá de por estado ou profissão tem que guardar sigilo. E acerca do qual ele, se ele responder, vai causar desonra a ele, ao seu cônjuge ou companheiro, se for uma união estável, ou parentes em graus de sucessão, né? Seja linha reta, ascendente, descendente, seja na colateral. E que também, além da questão de desonra, né, que coloque em risco ou em perigo o depoente ou aquelas pessoas que eu já mencionei para você. Então, aí como eu falei para vocês, né, quando a parte presta algum depoimento que está ali para prestar um depoimento, se recusa a depor ou responde, e o juiz entende que essa pessoa ela confessou, então ela está confessando algo ali que favorece a parte contrária e que a desfavorece. Tá? Aqui nós temos que ter em mente que, havendo litisconsortes, tá, a confissão não atinge os demais litisconsortes. Então, eu confessei alguma situação, por mais que tenha outros litisconsortes, eles não são tão prejudicados pela minha confissão, porém, né, o juiz vai analisar a minha confissão como meio de prova também, né, não atingindo diretamente os litisconsortes, mas, né, pela experiência até pelo livre convencimento motivado, o juiz vai acabar valorando essa confissão também para as outras pessoas envolvidas aí como litisconsortes no processo. Tá? A minha confissão ela pode ser uma confissão judicial, ou seja, eu posso confessar dentro do processo, de forma espontânea. Então eu posso chegar assim, fazer uma petição, dizer realmente, né, que a outra parte está falando é verdade. Então eu estou fazendo uma confissão espontânea. Ou a confissão pode ser uma confissão provocada. Alguém faz uma pergunta, né, provoca a pessoa a responder, a pessoa ela pode confessar aqui de forma direta, sim, ou ela faz aí uma confissão tácita, ela não responde, ela se recusa a responder, e o juiz entende que a parte está a confessar. Aí eu falei para vocês da questão que a confissão não atinge os demais litisconsortes. Né? Se tratando aqui também, tá, nós temos uma outra situação aí, em se tratando de um bem imóvel, tá, discutindo aí a propriedade ou se o bem está sendo penhorado, né, mas principalmente na questão de que o bem está sendo discutido, foi vendido, não foi, um exemplo, né, ou deu uso capião, não deu, eu deixei a pessoa entrar ali, não deixei, né, tendo essa questão aí que possa vir a demonstrar uma confissão, ela só é válida se ambos os cônjuges confirmarem a confissão,
ressalvado a separação total de bens. Porque aqui o regime de casamento, quando é separação total de bens, como não há qualquer tipo de comunicação entre os bens do homem e da mulher, então não é necessário que ambos confessem ou que ambos autorizem, porém, sendo regime de comunhão parcial ou total, aí precisa que os dois, né, o homem e a mulher, ou os dois homens, ou as duas mulheres, né, que hoje podemos ter casamento de pessoas do mesmo sexo, então ambos teriam que confessar aí para produzir efeitos concretos. A lei também coloca para nós, pessoal, que por mais assim que eu não responda ou que eu me cale, me recuse a responder, algo que seja de um direito indisponível, a própria lei também diz que nesse ponto específico não ocorre confissão. Aí, ó, nós vamos ter aqui, tá? Dizendo que uma vez a pessoa tendo confessado, a confissão é irrevogável. Mas ela pode ser anulada se ficar aí comprovado, né, que houve uma coação. Então, se você não for, se você não depor, eu vou matar a sua família. Então você tem que dizer isso, tem que dizer aquilo, né? Você tem que dizer que realmente eu estou certo, que você está errado, né? Seu filho, sua mulher, sua mãe, seu pai, seu marido, se você não falar, eles vão morrer, né? Então estou te coagindo a cometer ali, a dizer uma determinada situação. Obviamente, né, que essa confissão ela só vai poder ser anulada se a parte comprovar essa, essa, essa coação. Né? Professor, aqui a parte está alegando coação. Tudo bem. Aí nós vamos para a teoria geral das provas lá, né? 373, quem alega prova. Então, foi uma coação. Tá. Você tem algum documento? Não. Tem depoimento? Tem. Tem aqui o dos meus familiares. Tem alguma coisa? Tem algum. Fiz aqui uma ata notarial de algumas mensagens que me mandaram, de alguns vídeos, de algumas imagens. Então, tem que haver aí, não simplesmente a situação de que, meu cônjuge, minha família está em risco, eu estou sofrendo coação, né? Apontaram a arma para minha cabeça de uma forma indireta. Só que eu tenho que comprovar. Se eu não comprovar, eu não vou conseguir declarar nula aquela confissão. Porque ela é irrevogável, né? Não está tão revogável e retratável. Aí, tá? Essa questão de declarar nula aí a confissão, ela pode ser realizada pelos herdeiros caso tenha ocorrido a judicialização de uma ação para anular mediante a coação, os herdeiros podem continuar o processo. Aí eu falei para vocês da confissão judicial, que ela ocorre dentro do processo, podendo ser provocada ou podendo ser feita de livre e espontânea vontade da parte, né? A qual também a confissão pode acontecer de forma extrajudicial. Então a parte pode ir num cartório, por exemplo, vamos pegar uma situação aqui, de que, eu sou o suposto pai. Pô, realmente, acho que eu passei a noite ali com a mãe da criança, não vamos discutir isso judicialmente, né? Eu vou ali, confesso que eu realmente sou o pai, meu nome começa a constar da certidão de nascimento. Eu fui até o cartório de registro, eu fiz ali uma confissão extrajudicial.
né? Então, também posso fazer essa confissão extrajudicial. Uma confissão extrajudicial também pode ser utilizada como prova numa ação judicial. Eu levo a pessoa ali, faço uma ata notarial, por exemplo, da pessoa confessando perante a um tabelião, a um escrivão, alguém que demonstra ali que realmente ela está a dizer que ela confessa, sei lá, que ela causou dano, que ela bateu no meu carro, que ela tinha que reparar, que ela não reparou, né? Ou confessa que me deve, apesar de a gente não ter nenhum documento, ou, né, tendo algum indício de prova ali, confissão também acaba sendo válida, né? Então, dentro do depoimento pessoal e da confissão, que ela decorre, né, como sanção do depoimento pessoal, é isso, tá? Via de regra, são essas as situações, né? Ah, professor, por que que a gente pede depoimento pessoal da parte contrária? Olha, importante que às vezes a parte vai até o advogado ele acaba floreando um pouco, acaba pedindo mais do que realmente acontece ou do que aconteceu, e às vezes no depoimento pessoal você acaba descobrindo, acaba perguntando aqui e ali de uma forma diferente, às vezes o juiz também perguntando de outra forma que já foi perguntado, às vezes a parte acaba declarando ali que realmente tudo que está na inicial aconteceu, ou você acaba extraindo ali que alguma coisa está errada, que alguma coisa daquilo realmente não aconteceu, ou não é tão gravoso quanto está na parte documental do processo, né, na parte postulatória do processo. Aí então, pessoal, nós vamos entrar na outra prova oral que nós temos, que é a prova testemunhal. Antes aí, então, de nós começarmos a prova testemunhal, quanto ao depoimento das partes, a questão da confissão, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Bom, então, então nós vamos colocar aí o seguinte, tá? O que é a prova testemunhal, então? Prova testemunhal nada mais é do que ouvir outras pessoas que não são aquelas que fazem parte do processo para comprovar um determinado fato constitutivo ou um fato impeditivo, modificativo, extintivo da parte. Então, tá? Via de regra, a prova testemunhal, ela serve para fazer essa demonstração, sempre que a lei não proibir a produção de prova testemunhal. Aí então, o próprio código vai nos colocar aqui que, caso a situação fática seja comprovada, né, já tenha sido comprovada com documentos, o juiz pode dispensar ou pode indeferir a produção da prova testemunhal. De outra forma, se é somente por perícia, também não há por que se produzir prova testemunhal, né? Porque você vai ter que designar uma audiência, essa audiência ela demora no mínimo, aí vamos colocar uns 30, 40 dias no mínimo, sendo rápido. Então, né, dentro da questão da razoável duração do processo, às vezes é melhor já partir direto para a prova que realmente interessa, no caso, uma prova pericial, e não indeferir, no caso, a testemunhal.
Aí, eu posso comprovar, tá? Ah, mas essa situação aqui, a lei exige que tenha alguma prova documental. Às vezes eu não tenho uma prova documental propriamente dita, né? Ah, eu fiz uma transação aqui, eu paguei. Ah, mas eu não tenho ali um cheque, uma nota fiscal, um recibo, né? Eu tenho alguns indícios ali de documentos que eu assinei alguma coisa que eu ia pagar, né? Não está totalmente comprovado. Eu tenho indícios de que aquela relação efetivamente aconteceu. Aqui, então, tá? Se há, quando a situação ela é comprovada com documentos, porém eu não tenho todos os documentos, eu tenho parte deles, eu posso daí fazer uma comprovação com indícios de documento e com testemunhas. Muito comum, um exemplo, quando você vai fazer uma comprovação de aposentadoria, quando a pessoa trabalhou em meio rural, tá? Então você tem um monte de documentos ali, mas a pessoa não tem a principal prova de trabalho, que é uma anotação na carteira de trabalho. Então, ela traz um monte de documentos, né, notas fiscais de compra de insumos, de venda da plantação, de que ela realmente trabalhou, juntar fotos, e, como não tem o documento cabal, né, 100% de certeza, então aí é necessário ouvir testemunhas. Ah, professor, mas quantas testemunhas eu posso levar? A lei diz que eu posso rolar até 10 testemunhas, três para comprovar, no máximo três para comprovar o mesmo fato. Então, o juiz deu lá o despacho do saneador, né? No despacho do saneador, ele já vai deferir ali meu depoimento pessoal, meu oitivo de testemunhas. Se as partes ainda não apresentaram rol, ele vai intimar as partes para, no prazo de 15 dias, depositar o rol. Depositar o rol significa apresentar o rol. Então, nós vamos ali dizer quem que vão ser as testemunhas que vão participar da audiência de instrução. Apresentado o rol, tá? Eu tenho possibilidade de alterar o rol? Tenho. Se a minha testemunha faleceu, se a minha testemunha está incapaz de comparecer à audiência e eu tenho alguém para substituí-la, em ambos os casos. E o terceiro caso aí também, se houver alguém para substituir, se a pessoa mudou de endereço, eu não a consigo mais localizar. Aí, o código vai nos trazer aqui quais são as pessoas que não podem depor, né, que não podem ser ouvidas como testemunhas. Então, a minha regra geral é: todos podem, exceto os incapazes, os impedidos e os suspeitos. Então, nós vamos ter aí incapazes, os interditados por enfermidade mental, aqueles que na época do fato ou quando tiverem que depor estejam com alguma alienação mental ou alguma situação que elas não consigam ter o seu discernimento, a pessoa cega ou surda que ela precise comprovar um determinado fato concedido que os falta. Pô, professor, o senhor é cego? Sou. Ah, você viu tal situação acontecer? Não, eu sou incapaz para dizer isso aí, porque o sentido que me falta é exatamente o que precisava para comprovar ali. Então, eu sou incapaz para ser ouvido como testemunha. E também é incapaz de ser testemunha
menor de 16 anos. Tá? Esses são os incapazes. A lei vai nos trazer também quem são os impedidos. Aqui, então, ele vai nos trazer que é o cônjuge ou o companheiro, o ascendente ou o descendente, em qualquer grau. Então, pai, avô, bisavô, filho, neto, bisneto, ou o colateral até o terceiro grau. Aqui, né, sendo tanto consanguíneo ou por afinidade. Consanguíneo é que é da minha própria família, por afinidade, se você casar, por exemplo. Aquele que for parte, né, que ele é impedido realmente, porque ele vai ser ouvido como parte, e aquele que representa uma das partes, né, um tutor de um menor ou um curador de um maior incapaz. E aí nós vamos ter os suspeitos. Inimigo ou amigo íntimo da parte que tiver interesse no litígio. Aí também nós vamos ter aqui que nenhuma testemunha ela é obrigada a depor naquelas mesmas circunstâncias do depoimento pessoal, tá? Que é acarreto de dano, a questão da profissão, guardar sigilo. Aí, professor, mas aqui, então, o senhor está me dizendo que eu tenho essas pessoas. Tem. Então, como é que funciona? Ah, a testemunha, né, o meu rol de testemunha ali, então, ele vai trazer o máximo de informações possíveis, né, nome, endereço, profissão, né? Quando a testemunha, ela senta para depor, o depoimento tanto dela, da testemunha, quanto das partes, ele pode ser gravado ou ele pode ser reduzido a termo. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos aí de som, vídeo, normalmente são gravadas, mas já fui em algumas audiências que também era reduzido a termo, né? Então, o juiz ia perguntando, a parte ia respondendo e alguém ia digitando o que a parte ia falando. Então, a testemunha chega, ela senta, ela vai ser qualificada ali, o juiz vai perguntar o nome, estado civil, endereço, vai ser qualificado certinho. Antes de começar qualquer pergunta, a primeira pergunta que o juiz faz é: você é cônjuge, companheiro ou parente de uma das partes? Segunda pergunta: você é amigo ou inimigo de alguma das partes? Terceira pergunta: você tem algum interesse, você vai ser beneficiado se alguma das partes ganhar a ação? Você trabalha para uma das partes, ou se você trabalha, o que você for depor aqui, né, a questão sobre o compromisso de dizer a verdade, vai lhe complicar no trabalho? Dependendo como for as respostas, o juiz então vai fazer a testemunha, perdão, fazer o compromisso de dizer a verdade daquilo que sabe, tá? Podendo dizer que não lembra, que não entendeu a pergunta, que a pergunta pode ser refeita, tá? O juiz pode indeferir perguntas capciosas, perguntas aí que não sirvam só para enrolar, tá? Então, pessoa respondendo não a todas essas perguntas, ele presta o compromisso de dizer a verdade.
Se alguma dessas respostas for sim, a lei diz o quê? Que a testemunha tem que ser dispensada. Então, ela nem seria ouvida. Porém, pode o magistrado, o juiz, ouvir essa testemunha como informante. Então, daí é que ela perde a obrigatoriedade de dizer a verdade, porque ela não vai fazer esse compromisso. Ah, professor, tem algum problema, alguma desvantagem? Tem, porque se ela presta o compromisso, se é uma testemunha, se ela não disser a verdade, ela pode ser presa por crime de falso testemunho. Ela sendo informante, ela tem o dever moral, ético de dizer a verdade, porém ela não responde por crime de falso testemunho, porque ela não prestou o compromisso de dizer a verdade. Aí, lembrando que aqui nós estamos falando de depoimento pessoal ou de testemunha, da mesma forma das provas que nós falamos na semana passada, na sua produção normal, no seu momento correto. Tá? Às vezes eu vou ter um depoimento pessoal que, via de regra, ou testemunhal, via de regra é para o juiz da causa. Porém, se eu faço um procedimento de produção antecipada de provas, essa minha produção antecipada de provas não necessariamente precisa ser para o mesmo juiz da causa. É que daí aquelas provas produzidas vão vir para o processo, para fazer parte do conjunto probatório. Né? Lembrando aí, a gente produz um depoimento pessoal, uma tentativa de testemunha de forma antecipada, se de repente há algum caso aí, talvez de possível morte da testemunha comprovada, né? Então, também acaba sendo um pouco mais difícil aí de você fazer uma produção de prova oral, né? Via de regra, o pessoal produz prova documental, pericial, mas também pode ser promovido provas orais, como depoimento pessoal e oitiva de testemunha. Aí, então, parte, apresenta o rol, ser designado da audiência. O próprio código nos traz aqui o quê? Que as testemunhas... Ah, sim. Ah, professor, mas aqui a testemunha, ela disse não, mas eu tenho alguns elementos aqui que podem ser que ela está, que realmente ela é amiga ou que ela trabalha. Bom, aí então você vai poder utilizar um instrumento da contradita. Antes do juiz fazer o juízo ali da pessoa prestar compromisso de verdade, depois que a pessoa responde as perguntas iniciais ali, qualquer a parte contrária, ela vai poder contraditar a existência. Tenho aqui elementos, tenho provas de que a testemunha é amigo íntimo, tem fotos aqui dela junto com a parte autora, tem aqui o batizado do filho, que ele é o padrinho da criança, né? Tem aqui no Facebook essa notícia, tem aqui no Instagram. Eu posso juntar documentação para comprovar, para contraditar. Contraditando, essa pessoa deixa de ser testemunha, passa a ser informante, caso seja comprovado. Caso não seja comprovado, o juiz afasta a contradita e ouve como testemunha. Falei para vocês aí da questão de não precisar dizer a verdade, não ser preso. Tem um revés, que é um informante, vamos colocar aí no livre convencimento motivado, que eu tenho uma testemunha que fala a favor da parte autora, contra a parte autora, e um informante que fala a favor da parte autora. Pesando aqui aquele que teve o compromisso de dizer a verdade, o juiz vai valorar um pouco mais, dentro do livre convencimento motivado, aquela que efetivamente é testemunha, ao invés do informante. Óbvio que aqui eu estou falando só ponderando as duas pessoas.
Aí o juiz também vai utilizar do resto do conjunto probatório. Uma perícia, se tiver documento, se tiver uma ata notarial, se tiver, né, uma inspeção em loco, que se de repente tem. Aí, pessoal, apresentado o rol, então, né, vai ser pautado, você já pautou a audiência. Como é que funciona? Como é que essa testemunha comparece à audiência? Na legislação processual anterior, né, a intimação sempre era feita pelo juízo. Hoje, na vigência do Código de 2015, a regra é que o advogado da parte que arrolou tem que encaminhar uma notificação para aquela testemunha, para que ela compareça e juntar no processo documento ali, o AR, até 3 dias antes da audiência, para comprovar que fez a diligência. Ah, professor, se não houver essa comprovação, presume-se que se desistiu daquela testemunha. Posso também o quê? Como me comprometer a levar a testemunha, independentemente de intimação, que aí, nesse ponto específico, não preciso mandar a carta, mas também se a testemunha não aparecer, eu também presume-se que eu desisti de ouvir aquela parte, aquela testemunha, aliás, perdão. Ah, professor, mas tem alguma forma, alguma possibilidade da parte da testemunha ser intimada pelo juiz? Tem. Se eu a intimar pelo meu AR e ela não comparecer, ou se ela for servidor público, civil ou militar, ou ainda se for arrolada pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público, essa testemunha. Aí vai ser intimado pelo Poder Judiciário. O servidor público, civil ou militar, inclusive, é encaminhado um ofício para que o servidor ou o militar seja dispensado do serviço para poder comparecer na audiência no dia e horário designado. Aqui na questão das testemunhas, tá? Também a oitiva delas vai ser de forma individual. Então, eu vou, rolou 3, 4, 5 testemunhas, eu vou ouvir uma de cada vez, de forma separada, para que uma não ouça o depoimento da outra, até para não correr também, como eu disse para vocês, no depoimento pessoal, aquela contaminação ou que a pessoa já tem uma ideia do que vai ser perguntado, já produz ali uma resposta que talvez não seja genuína, não seja a maior expressão da verdade. Sendo que ouve-se primeiro as testemunhas do autor e depois as testemunhas do réu. Podendo inverter a ordem, podemos inverter a ordem desde que as partes concordem. Aqui também, né, que assim como no depoimento pessoal, né, as perguntas elas são feitas através do advogado diretamente para a testemunha que está depondo, juiz podendo perguntar antes ou depois, tá? O que é o interessante aqui dessa ressalva, né, que o professor está ratificando, tanto no depoimento pessoal quanto na testemunha, se pergunta diretamente, porque até 2015, no Código anterior de 73, era-se feito perguntas indiretas. Então, a parte fazia a pergunta para o juiz, e o juiz
reformulava a pergunta caso necessário, ou refazia a pergunta que o advogado fez para a testemunha. Hoje já não tem mais essa intermediação do juiz. A pergunta é feita de forma direta, podendo o juiz indeferir a pergunta se ela não for para comprovar os fatos que estão em discussão, se for para induzir alguma resposta ou, de repente, para colocar a testemunha em alguma situação ali vexatória, faltar com respeito à testemunha. Aí, dentro do depoimento pessoal ou da oitiva das testemunhas, pode surgir algum nome de alguma pessoa que não foi arrolada como testemunha. Ah, estava presente no dia o João, mas ninguém arrolou o João como testemunha. As, o juiz pode, de ofício ou a requerimento, designar uma nova data para ouvir essas pessoas, essas testemunhas que não tinham sido arroladas, porque também não se tinha o conhecimento, tá? Aqui, então, eu não tem como ter o conhecimento. Então, nenhuma das partes havia dito antes da existência do João. A existência do João surgiu da boca de uma testemunha na audiência da instrução. Aí, então, podemos produzir o depoimento do João como testemunha, podendo ser requerido ou ser feito de ofício pelo juiz. Uma situação difícil de acontecer, mas às vezes acontece. Aí, pessoal, é, dentro da questão das provas orais, né, que é a segunda parte das nossas provas em espécie, tá? Era isso, tá? Era o depoimento pessoal, todas as suas nuances, a oitiva das testemunhas. Ah, um outro ponto aqui, que a testemunha, se ela for intimada para comparecer, ela tem direito à dispensa do trabalho, tá? E essa dispensa não é considerada falta, não pode ter nenhuma dedução de salário, não pode ter nenhum prejuízo para a parte. Inclusive, na audiência, normalmente o juiz pergunta se a testemunha precisa de algum documento, daí é feita uma certidão, um documento, comprovando que a testemunha esteve presente. Dentro, então, da teoria das provas orais, né, dessa segunda modalidade de prova, era isso. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, algum questionamento? Pessoal, então, a matéria de hoje era essa, tá? Uma boa noite a todos e a gente se vê na próxima semana, na nossa próxima aula. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.